Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Queridos amigos, você pode agora ter boa parte das histórias que nós contamos aqui em nosso canal na palma da sua mão em formato de livro. Você pode adquirir diretamente da livraria acessando o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado ou escaneando o QR Code que aparece aí na tela do seu vídeo. Além do mais, você estará ajudando o nosso canal. Adquira agora o seu livro Nas Pegadas da História do Cangaço. Diversas histórias que são contadas aqui no nosso canal. Muito tem se discutido sobre a entrada da mulher no cangaço. Os prós e contras da presença feminina nesse mundo tão controverso aos ensinos morais familiares da época. A mulher rompeu várias barreiras. A rigidez educacional, familiar, as leis impostas pelo ensino religioso, os preceitos morais atribuídos pela sociedade. Durante muito tempo, o cangaço foi escrito em seus menores com a presença somente de homens. Um mundo reservado à dureza e bravura do sertanejo, moldado às injustiças sociais, às brigas entre famílias, aos embates políticos, às vinganças. As mulheres tinham sua aproximação com cangaceiros quando de suas passagens em coitos. Nos famosos bailes, onde eram contratadas para dançarem, lavando roupas de cangaceiros, cozinhando e bordando. Exemplo maior desses serviços prestados, temos ainda Dona Firmina, cabocla viva e lúcida com 115 anos de idade e que por anos e anos lavou, cozinhou para Lampião e seus seguidores no povoado Poços, em Paulo Afonso, na Bahia. Foi Maria Gomes de Oliveira, nascida no sítio Malhada da Caiçara, antigo município de Santo Antônio da Glória e hoje terras de Paulo Afonso, na Bahia, morena de pequena estatura, pernas grossas, olhar penetrante e cabelos longos, pretos e lisos, que primeiro se fez ver nesse mundo tão machista. A data desse ingresso é incerto em seu dia, porém, através de depoimentos de suas próprias irmãs, de seus pais e coiteiros, sabemos que foi no final de 1929 ou princípio de 1930. Com essa atitude, estavam quebrados os precedentes de um mundo reservado ao sexo masculino. Aproximadamente, passaram pelo cangaço em torno de 70 mulheres. Muitas delas deixaram histórias relevantes, outras foram coadjuvantes de seus parceiros e que também passaram apagados nesse contexto histórico, onde relatos pouco evidenciam esses trajetos. Dentre tantas cangaceiras, foi Maria Bonita a mais famosa, por ter sido a mulher do mais famoso cangaceiro, Virgulino Ferreira da Silva, o temível Lampião. Dentre tantas andanças dos cangaceiros e cangaceiras nas caatingas fechadas, circundadas por veredas ou seguindo próximo às margens do grandioso rio São Francisco, cruzando seus afluentes, o Moxotó, Pajeú, Riacho do Navio, Capiá e Piau, ainda a travessia dentro dos diversos coitos do gigantesco e não menos perigoso Raso da Catarina, terras habitadas pelos índios Pancararé, e tendo por donos de longas faixas dois dos mais importantes coronéis e políticos da Bahia, Coronel João Sá e Petronílio de Alcântara Reis. Paulo Afonso, tendo essa aproximação entre estados com o Rio São Francisco, dividindo Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, alguns pontos foram muito bem explorados e as cidades circunvizinhas como Mata Grande, Canapi, Inhapi, Água Branca, Tacaratu, Inajá, Petrolândia, Jatobá de Itacaratu, Pedra de Delmiro Gouveia, Canindé, Rodelas, Macururé,
Xorroxó, Jeremoabo. Em uma dessas andanças de Lampião em terras alagoanas, ele entrou em Mata Grande. Nessa localidade, seu grupo trocou tiros com a polícia e chegou a matar soldados e ferir outros. E também viu alguns de seus comandados serem mortos e baleados. No sítio Promissão, Lampião foi procurar o senhor Linduarte Ferreira Gomes, apelidado por Ioiô. Na chegada à casa de Ioiô, sua mãe, Anésia Damasceno Ribeiro, estava dando a mamadeira ao filho mais novo, José Damasceno. Quando ela viu os cangaceiros, ficou bastante nervosa e, com a mão tremendo, derramou o leite no rosto da criança. Nesse instante, entrou a ação e o instinto de mãe de Maria Bonita, que pegou a criança no colo, limpando-a com um lenço de seda e dando o restante do leite que tinha na mamadeira. Ironia do destino, essa criança amamentada pela rainha do cangaço teria no futuro uma forte ligação com a cangaceira. Lampião pegou Ioiô e o prendeu, forçando o rapaz a dizer onde estava seu irmão Pedro Branco, que residia no sítio Pedra Redonda. Pedro Branco havia sido inspetor de quarteirão. Os cangaceiros seguiram passando antes na casa da avó de Ioiô, onde arrancaram os brincos das orelhas da dona Teresa. Vasculharam um baú em busca de dinheiro e não encontraram. O dinheiro estava dentro de uma peça de pano e eles reviraram e não viram. Ioiô disse que seu irmão Pedro tinha ido levar uma carga de milho em Mata Grande. Mas mesmo assim, Lampião forçou Ioiô a levá-lo até a Pedra Redonda. Quando chegaram à fazenda, avistaram logo Pedro Branco e Lampião retrucou: "Cabra mentiroso, disse que seu irmão não estava em casa. Amarrem esse cachorro." Pedro Branco, ouvindo o barulho, se aproximou e falou: "Capitão, meu irmão falou a verdade. Eu saí para levar uma carga de milho, mas como choveu muito, os bois não aguentaram e não conseguiram subir a subida que tem ali na frente, pois estava escorregando, e eu deixei a carroça e os bois na casa de um amigo que mora perto da ladeira." Nesse momento, o Lampião mandou prender e amarrar Pedro Branco. Os cangaceiros levaram Pedro até a casa de um vizinho chamado Pedro Alexandre, amarrando-o no alpendre da residência de cabeça para baixo. O rei do cangaço pegou um punhal e tentou sangrar o homem que agonizava amarrado. Quando o punhal foi se aproximando do pescoço de Pedro, ele se contorceu e a lâmina da arma passou raspando e cortando a testa e furando a boca. Lampião levantou o punhal para tentar uma nova estocada, quando teve sua mão segura por Maria Bonita, que argumentou: "Solte o homem, pois ele falou a verdade." Lampião atendeu o pedido da amante e mandou soltar Pedro, que sangrava na testa e na boca. O argumento da mulher amada salvava das mãos do impiedoso cangaceiro mais uma vítima dos desmandos causados pelas ações desmedidas dos cangaceiros. Lampião olhou para Pedro. "Você sabe aqui quem tem um cavalo?" perguntou o rei do cangaço. "Eu tenho. Pode me emprestar?" "Posso. E tem um sanfoneiro aqui?" "Eu tenho uma sanfona que comprei para aprender a tocar e nunca aprendi. Eu lhe empresto," respondeu Pedro Branco. Pedro foi à casa, pegou a sanfona e entregou a Lampião. Linduarte disse que na Promissão tinha um sanfoneiro. A comitiva seguiu até a Promissão, guiada por Ioiô. Na Promissão, o sanfoneiro pegou o pé de bode e tocou para os cangaceiros, que ouviram sentados, entornando a velha cachaça servida por alguns moradores. No momento musical, chegou uma mulher apelidada de Morena, que era a esposa de Pedro Lisboa. Lampião a conheceu
e, sendo inimigo do marido dela, perguntou pelo marido e ela respondeu que ele estava na feira. Lampião mandou que ela dançasse nua para todos verem. Na promissão tinha um conhecido de Morena e ele mandou um rapaz ir avisar a Pedro Lisboa, marido da mulher, que desse um jeito de mandar alguém vir buscar a sua esposa e que tivesse cuidado, pois os cangaceiros queriam pegá-lo. Diante da farra ao som da sanfona e de várias doses de aguardente, com os cangaceiros embriagados, Morena conseguiu fugir. Os cangaceiros deram por fim à farra e seguiram levando o cavalo e a sanfona de Pedro Branco. 45 dias depois, a sanfona e o cavalo foram devolvidos. Quando da morte de Lampião e Maria Bonita, com as cabeças passando e sendo exibidos em Mata Grande, Pedro Branco estava presente e quando mostraram a cabeça de Maria Bonita, ele começou a chorar. Uma das pessoas aglomeradas diante da exposição das cabeças indagou: chorando com pena de uma bandida? Essa bandida um dia salvou minha vida. José Damasceno, a criança que teve por colo os braços e os cuidados da rainha do cangaço, na década de 1950, veio trabalhar em Paulo Afonso, sendo vigilante que cuidava do posto médico e do chafariz da Rua das Flores. Por chacota ao seu físico magricelo, ganhou o apelido de Tarzan. Em uma das visitas de José Damasceno aos bares e cabaré existentes na feirinha, próximo ao seu trabalho, ele conheceu Francisca Gomes de Oliveira, apelidada por Chiquinha, moça que havia saído de um recente casamento com José Ribeiro dos Santos. Chiquinha era ninguém mais e ninguém menos de uma das irmãs de Maria Bonita. Desse primeiro encontro, José Damasceno e Chiquinha se apaixonaram, começaram a namorar e foram embora. Tiveram os filhos de Jair, Jorge, Luciola, Dilma, Dulcinha e Lourdes. Sob a mão protetora de Maria Bonita, José Damasceno foi acolhido e amamentado e tempos depois se tornou cunhado dessa mulher que providencialmente enxugou-lhe a face banhada pelo leite derramado por sua mãe aflita. Seu tio, Pedro Branco, teve sua vida prolongada também pela providência dessa mulher cangaceira, que trazia no coração a indulgência e a sabedoria de amar aos que lhe cercavam. Pedro e José, que têm nomes de apóstolos, foram servidos em sua inocência pela mão protetora de uma cangaceira, mas que antes de ser cangaceira, mantinha seu discernimento e antes de tudo era mulher e mãe, protetora da vida por natureza. As duras batalhas do dia a dia não a fizeram dura de coração. Antes, um ser que manteve sua alma abrandada diante das vicissitudes.